Lula, vou dar uma ideia para vocês de uma coisa básica, para quem acha realmente que o Lula precisa ser presidente. Deixa eu dar uma ideia básica para vocês, básica, bem básica mesmo. O Lula não precisa ser presidente. Nós, brasileiros, precisamos do Lula como presidente. Isso é básico. E é básico pelo simples motivo de que, olha, o Lula é o ex-presidente mais aprovado pela população brasileira. É o ex-presidente brasileiro mais aprovado no mundo. Ah, mas o Lula precisa ser presidente para fugir dos processos. Não, os processos do Lula não interessam mais. Porque agora, depois da modificação da presunção de inocência, ainda que eles mudem a prisão em segunda instância, não pode pegar os processos do Lula, porque a lei não pode retroagir em relação ao réu. Então, o Lula só volta para a cadeia se ele realmente insistir em ser político. Se o Lula quiser viver o resto da vida dele só curtindo a vida, o Lula pode viver só dando palestra e dando autógrafos. O Lula é um astro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gente, o Lula é um astro mundial da política, é um cara que é respeitado no mundo inteiro. E para que o Lula precisa ser presidente? Vocês acham que o Lula precisa ser presidente? Com um pouquinho de inteligência a gente consegue pensar nisso. Eu vou perguntar para vocês o seguinte. Olha, o camarada tá com mais de 70 anos, perseguido de todas as formas. Se ele quiser acabar com a perseguição, é só abandonar a vida política. Simples assim. Ele está sendo perseguido de todas as formas. O Lula não precisa preocupar com dinheiro. Que o Lula é tão amado que se o Lula quiser viver de hoje até o dia da sua morte de doações, ele vive uma vida de luxo em hotel 6 estrelas. Básico. O Lula nunca precisaria preocupar com dinheiro. Se hoje o Sérgio Moro, né, seja o diabo que for do poder aéreário brasileiro, tomar todo o patrimônio do Lula e a Gleisi Hoffmann chegar no Senado, chegar na Câmara e falar que está fazendo uma vaquinha para arrecadar dinheiro para o Lula, amanhã tem R$1 milhão. Básico. Pra vocês terem uma ideia do que é o ex-presidente Lula. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que é o Lula que precisa ser presidente? O Lula poderia, hoje, como ex-presidente, só curtir a vida. Só curtir a vida. Ele não precisaria estar desgastando a voz, reunindo pessoas, conscientizando pessoas, porque o Lula tem 70 anos e ele tem uma história de glória que dá para ele condições dele viver só passeando, só curtindo a vida. E nenhum processo do ex-presidente Lula coloca ele na cadeia por causa da presunção de inocência. Nenhum processo do ex-presidente Lula vai transitar em julgado a tempo de colocar ele na cadeia. Nenhum. Então, uma coisa que eu falo básico, o Lula não precisa ser presidente. Agora, vamos inverter as coisas. Vocês acham que existe a possibilidade dos brasileiros voltarem a acreditar na economia com Paulo Guedes como ministro e o Bolsonaro como presidente? Olha, nós temos várias pessoas batendo palmas para o Bolsonaro. Nós temos várias pessoas falando que agora o Brasil é o Brasil perfeito. Tudo isso a gente tem. O que a gente não tem é pessoas investindo no Brasil, crescimento econômico e geração de emprego. Isso a gente não tem. A gente tem um monte de bobo falando que agora está maravilhoso. A gente só não tem geração de emprego. Então, uma coisa que eu coloco de lado, Luciano Porto, e coloco de lado assim, ignoro totalmente, é essa parte que eles atacam. E eu falo com vocês uma coisa básica, e não é por Lula, é por mim. Como eu falei com vocês, o Lula é o cara que tem condição de fazer o brasileiro voltar a acreditar no Brasil, fazer o investidor voltar a investir no Brasil, né, fazer o brasileiro que está parado voltar a procurar emprego. Ele é o cara que tem condições de fazer isso, porque ele tem credibilidade. E ainda que me apresentem provas concretas. Não, pior, se o Lula chegar perto de mim e falar, companheiro, eu roubei mesmo, eu roubei demais. Eu falo, olha, eu não quero nem saber. Eu não estou preocupado se você roubou.
Nesse momento eu estou preocupado com como que eu vou fazer para o ensino público continuar, para o SUS continuar, para não ter que usar uma doença como o coronavírus para matar os velhos, para não ter que acabar com a Previdência. E eu tenho certeza que o cara que tem condições de fazer isso é o Lula. Erros. Não existe nenhuma forma de um administrador de qualquer coisa só acertar. É claro que existem erros. E a partir dos erros você vai acertando para chegar, obviamente, nos acertos. E uma coisa eu falo, nós precisamos do Lula. Escrevam o que eu estou falando. Daqui 20 anos, quando a gente olhar para o Brasil, totalmente sitiado, um Brasil rural, em que as pessoas não se respeitam, um Brasil sem educação, de fanatismo religioso, e a gente vai olhar para trás e vai pensar, tomara que o Lula esteja vivo lá, e a gente vai olhar para um Lula de 90 e poucos anos e vai pensar, há 20 anos atrás, aquele senhor ali poderia ter resolvido esse problema, mas o orgulho brasileiro não deixou. E aí o povo vai pagar. E o Lula vai continuar sendo o ex-presidente do Brasil, mais aprovado no mundo, vai continuar curtindo a vida. Se ele chegar aos 150 anos, ele vai continuar tendo acesso a tudo de graça. Básico. Eu vou perguntar para vocês. Básico. Básico. Coisa básica. Se o Lula chegasse na sua cidade hoje, ele precisaria pagar para comer em algum lugar? Básico. Qualquer um de vocês receberia o Lula em casa. Pessoas fariam festas para receber o Lula. Ou seja, o Lula não precisa ser presidente. O Lula não precisa nem do patrimônio que o Moro está bloqueando. Porque o povo repõe. O Lula é amado. Quem precisa do Lula somos nós, trabalhadores, porque nós precisamos de alguém com credibilidade na presidência para os dólares que estão indo embora começarem a voltar. E por mais que o Bolsonaro fale que ele luta contra a corrupção, o empreendedor não quer nem saber de corrupção, o empreendedor quer economia bombando. Simples assim.